Olá, viajantes! No nosso bate-papo de hoje, vamos conhecer as impressões dos nossos convidados sobre um destino cheio de afeto e raízes familiares. Estaremos com Davi Dietrich e Ede Lalande conversando sobre a Alemanha. Acomodem-se na poltrona que o podcast Viajar, Sentir e Conectar está só começando. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Viajar, Sentir e Conectar. Esse bate-papo descontraído sobre algum destino no mundo. Viajar tem um significado diferente para cada pessoa. Viajamos por curiosidade, viajamos para conhecer um destino novo, viajamos para nos conectar às nossas raízes. Viajamos por vários motivos e cada experiência é diferente. Essas experiências nos transformam e elas são diferentes para mim, são diferentes para você, e cada vez que retornamos a um mesmo lugar, temos diferentes insights e percepções. E essa conversa hoje é sobre isso, é sobre as minhas percepções e dos meus convidados sobre esse destino que é a Alemanha. E nós estamos aqui hoje com 2 convidados muito queridos, o Davi Dietrich, meu colega de muitos anos de profissão, que morou na Alemanha e ele é também coordenador dos nossos grupos na Paralelo 30, e a Ede Lalande, que tem uma longa experiência com o setor de calçados, executiva comercial do setor de calçados, e vai estar aqui conosco compartilhando essas impressões dela. Esse bate-papo poderia ser por vários destinos no mundo, por qualquer destino no mundo, com a experiência que esse trio aqui, vou me incluir junto nessa, né, com a experiência que nós temos, com o conhecimento que nós temos no mundo, né, mas a gente vai falar hoje, então, sobre a Alemanha, que tem que a gente tem um carinho especial pela região que a gente está, né? Davi Dietrich, Ede Lalande, Ede Sturmer, né? Isso já fala, né? Desse lugar que a gente está, da onde a gente vem, né? O significado que a Alemanha tem para a gente. Então, vamos começar com a Edela. O que te levou a Alemanha? Como é que tu chegou na Alemanha há bastante tempo atrás, né? Também. A primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu fui visitar a feira GDS, que era em Düsseldorf, né? Uhum. E nessas feiras eu fui reiteradas vezes, né? Mas eu realmente me aproximei da Alemanha e morei na Alemanha há mais de 5 anos, né? Porque eu queria conquistar o mercado alemão para vender calçados. E não foi isso fácil. Isso foi que ano? Porque isso faz... acho que comecei intensamente a ir para lá foi a partir do ano 2002. E quando realmente montamos casa lá, acho que foi em torno de 2012, por aí, né? E nós resolvemos abrir uma distribuidora de calçados brasileiros na Alemanha, né? E nós importávamos os calçados para a Alemanha e depois a gente fazia a distribuição sempre com a marca própria do calçado brasileiro. Né? E isso foi o que realmente me levou para a Alemanha, né? E uma vez estando lá e com o carinho que eu tenho, né? Eu sempre digo que eu sinto que eu cheguei na casa dos meus avós, quando eu chego na Alemanha. Depois eu fui procurar as minhas origens. É o que todo mundo pensa, né? Quando a gente chega na Alemanha. E a gente sente isso também, né? Do sotaque, o dialeto. É tudo muito familiar para a gente, né? Parece que a gente está na casa da avó. Né? Ainda mais que eu sei falar o alemão, o Hochdeutsch, né?
E o Hunsrück também, porque é de lá que é a minha origem. E como para eles o Hunsrück que nós falamos soa como uma língua que se falava há 200 anos atrás. Isso impressiona eles, né? Muito, impressiona muito. Porque é como se tivesse, se aqui os imigrantes que vieram para cá tivessem parado no tempo, na fala, né? no dialeto, e para eles é como uma volta ao passado ouvir isso, né? Tu fala também o Hunsrück é alguma coisa de Hochdeutsch, que é o alemão gramatical, né? Sim. E tu morou também, né? Por pouco tempo na Alemanha. O que me levou à Alemanha foi a curiosidade em conhecer o país. Pretendia ficar lá, mas no fim eu acabei voltando antes do tempo programado. Não aguentou. Sim, era outono e inverno. Eu tinha vindo de um verão. Na época que eu fui, isso era 94, eu acho. Ainda havia uma certa restrição dos alemães com os turcos, né? Então, e eu fui bronzeado porque eu estava vindo do Brasil e haviam pessoas, por exemplo, que me viam e trocavam de lado na calçada para não passar do meu lado. E tinha algumas cidades, Munique tinha um problema, eu me lembro dessa época que era... Aí somatizou isso ao frio, às saudades do Brasil e acabei voltando. Mas valeu a experiência, com certeza. Sim, E daí depois disso também a gente acompanhamos alguns grupos pela Alemanha, fizemos vários grupos. Algumas viagens juntos pela Alemanha, né? Eu com essa lata aqui, né? Nunca tive problemas, porque eles achavam que eu era nascida ali, eles se admiravam muito. Nossa, tu é brasileira, né? Então, eu tive muita facilidade, assim, de ser aceita, de me integrar nos grupos, assim, nas empresas que eu fazia contatos. Eles não queriam nem acreditar. Difícil era convencer de que eu não era alemã, né? Isso foi muito bom. E abriu portas, porque o meu marido era italiano, mas falava fluentemente o alemão também. Então, a gente fez muita festa por lá. Os alemães também são, né? Também gostam de uma festa, né? Apesar de ter esse jeito mais fechado, assim, né? O que vocês acham que são as maiores diferenças, assim, de hábitos, de cultura entre a Alemanha e o Brasil? Eu acredito que eles façam as festas, mas isso é mais setorizado, ou seja, mais definido numa época do ano, algum evento especial, né? Mas eles sabem fazer uma boa festa. Temos a Oktober de Munique, o Carnaval de Colônia. Então, são festas realmente grandiosas, né? A Oktober de Munique é uma festa enorme, né? Vocês chegaram a participar? Eu tive agora, lá em outubro, né? Agora, recém-passado. Sem dúvida nenhuma, é um acontecimento, né? É um acontecimento que respinga na Europa toda, porque tu escuta todas as línguas, né? E depois uma cerveja, né? Sim, qualquer gente sai o alemão também. Mas eu gosto mais de cidades menores, né? Assim, de locais menores, onde tu consegue vivenciar mais o verdadeiro... viver a verdadeira vida alemã, né? Então, que nem na cidade que eu morei, que é Pirmasens, não chega a 300 mil habitantes, então é muito parecida com Novo Hamburgo, da onde eu sou, e também porque Pirmasens foi a cidade do sapato. Eles chamam até hoje de Schuhmetropol, né? Teve feira de calçados e tudo. Só que isso tudo, assim como também em Novo Hamburgo, mudou, né? Embora Novo Hamburgo achou outras destinações dos talentos, né? Pirmasens ficou mais assim, sendo a sede dos grandes distribuidores de calçados das marcas alemãs e essas coisas. Lá se respira sapato, né? Mas quando eu fui procurar minhas origens, eu já fui bastante dirigida para da onde eles vinham, né? E quando eu fui, eu avisei que eu viria, então o senhor nos recebeu tocando gaita e nos levou na casa de um outro senhor que tinha uma bandeira brasileira na frente de casa, hasteada, tinha Kuchen und Café, né? Kuchen e café para nós.
e eles estavam assim com lágrimas nos olhos, e a primeira coisa que eles me perguntaram: tu conhece o Valahai? Olha que legal. Que é um distrito, vamos dizer, de Morreuter aqui, porque lá passou aquele filme da Rejane Ziles, né? Sim, foi um documentário que foi feito, acho que há uns 20 anos atrás, né? Sobre o Valahai, e ali, eu acho que ali eles falam esse dialeto bem... Ali é o coração, vamos dizer, do Hunsrück, né? Porque dessa região, e tem uma cidade, Simmern, que é gêmea de Igrejinha, mas eles nunca sabiam que Igrejinha tem tantas marcas de sapato mundialmente conhecidas e que era gêmeo de Simmern, né? Então, eu fiquei muito impressionada com essa receptividade, essa alegria por nós sermos descendentes e que foram visitá-los. Sim, sim. E de ter um filme contando sobre esse lugarzinho que foi colonizado. Depois que eu voltei de lá, assim, as cidades mais conhecidas naquela região é Rio de Janeiro e o Valahai. E o que vocês acham que tem, assim, de diferenças deles, assim, de hábitos que são diferentes dos nossos, né, de maneiras? Tu falou uma história de quando tu estava morando em Pirmasens. Isso, A gente, como a gente já conversou, né? A gente o que mais eles têm são hábitos. Eles têm muitos hábitos. E de regras, eu acho, né? Acho que é muita... Essa disciplina. Uma disciplina. Nós ficamos sabendo agora na última viagem à Alemanha que existem horários para exatamente tudo. Por exemplo, tu não podes passar aspirador no teu apartamento no domingo. Não podes lavar a roupa no domingo para não fazer barulho e incomodar os vizinhos. E eles absorvem isso, assim, com uma tudo muito serenidade. Automático, exato, né? Facilita a vida. Isso, e eu vou fazer, eu vou Vamos cumprir seguir as regras. Isso eu acho fantástico. Morar lá, eu tive que me adaptar em muita coisa, porque primeiro a gente ficava só em hotel. Mas hotel... Primeiro, não podia perder o café da manhã, daí é aquela coisa impessoal, né? Sim, quando fica mais tempo, ter um apartamento pequenininho, que daí tu pode ter o chimarrãozinho, pode fazer a comida quando tu quer. Então, eu me lembro bem assim que até que eu aprendi os lixos tudo uma vez, né? Tudo uma vez, viu? Eu já estou falando que nem Ai, mala. Então, saco amarelo é lixo plástico, sabe? O saco de lixo orgânico, ele não pode ser plástico, porque o plástico não desintegra. Então, tu tem que ser um saco de papel, né? Aí tem o das latas, daí o dos vidros, daí tem que ter o vidro marrom, o branco, o verde, né? E assim, então, tudo, até que eu aprendi isso, já estava na hora de me mudar. E se tu fazes alguma coisa errada, parece que tu tem um fiscal atrás de ti, eles vão lá. Como é que é, né? Tu não fez certo, né? Que tem a regra e todo mundo... É para ser cumprido. Eles não entendem por que não. Uma guia, uma certa feita, nos contou que funcionava assim, que não era sempre essa maravilha de lixo seletivo, mas que haviam fiscais realmente que iam recolher os lixos com luvas até aqui. Eles fuçavam o lixo. Se tivesse uma casca de banana no lixo não orgânico, o lixo ficava lá. Só deixava um recado. Talvez. Pode ser que leve, né? Que mas o lixo não era recolhido até a pessoa que pôs a casca ir lá tirar e botar no lixo certo. Os apartamentos, a gente morava num apartamento, né? Os apartamentos não tem número. A gente coloca o nome no lugar lá, sabe? Então, tu nunca vai adressar uma carta com o número. O nome, sempre o nome. Isso já era uma coisa estranha, né? De ficar o nome lá na rua, sabe? Mas um dia eu fui fazer uma sopa, né? Tava muito frio, sabe? E eu fechei hermeticamente. E quando diz hermeticamente, lá é hermeticamente, né? Fechei tudo e aquela sopa em ebulição, aquele vapor, né? De repente... Eu nunca tinha visto como é que faz um sprinkler, né? E aí ele faz um apito, né? Como é que é? Parece uma polícia chegando, né? Sim. E esparrama água por todo o apartamento. Aí tivemos que chamar, nem precisamos chamar, já chegou os bombeiros, todo mundo. Eu levei uma carraspana.
Eles disseram, mas a senhora não aprendeu com essa idade que quando a sopa cozinha tem que botar em fogo baixo? Que daí o sprinkler não teria, né? Eu acho fantástico esse exemplo, porque eu acho bem assim de como eles, como é a maneira de agir dos alemães, né? Porque ela não te perguntou, tu não sabe que o sprinkler aciona quando tem fumaça? Não, ela perguntou da sopa, né? Tu não sabe que a sopa faz fumaça? Então, assim, né, o sprinkler já era, né, de saber como aquilo funciona, já faz parte da rotina deles, essa é a regra. Agora ela foi te perguntar, mas pô, a sopa, tu não sabe? Daí eles me perguntaram, mas vocês queimaram alguma coisa? Não, eu estava cozinhando sopa. Mas tu não sabe ainda, com essa idade, sabe? E de se achar no direito de falar, né? Porque tu não estava seguindo uma regra, então daí pode falar, né? Pode xingar. Né? Exatamente, tu tem que seguir as regras. Tu quer morar na Alemanha, tu tem que seguir as regras. Tu também não vai simplesmente ir lá alugar um apartamento. Tu tem que te identificar na prefeitura que tu está alugando aquele apartamento, que aquele vai ser teu endereço ou a casa. Eles têm os teus documentos, eles sabem se tu tem carteira de motorista ou não, porque eles já sabem que tu não pode dirigir carro porque aquela mulher está registrada sem carteira de motorista. E daí não tudo. Pode, Qual é a tua seguradora? Tudo, senão tu não mora. Sim, E eu lembro uma vez eu estava, assim, era 6 horas e eu entrei numa loja de sapatos para ver um sapato. E daí eu peguei um sapato na mão e ela, não, a gente está fechando. Eu disse, não, mas eu só queria, não, é horário, fechou. Né? Então essas regras, né, trabalhistas e tudo, eles não estão. Aqui eu acho que a gente é mais... flexível. Comigo né? aconteceu uma engraçada também. Eu estava com um casal em lua de mel e nós entramos numa loja de departamentos em Munique. A moça era jovem, mas ela queria comprar uma peruca. Ela olhou a peruca e disse para a vendedora, eu quero aquela peruca. E ela disse, eu não vou lhe vender essa peruca. E nós assim, por quê? Não, porque essa peruca não combina com o formato do seu rosto, com a cor da sua pele. Mas eu vou levar, vou pagar. Ela não vendeu a peruca. Não vendeu a peruca, porque não combinava. Que não era para ela. Exatamente. Isso é legal, porque a gente sabe que as regras vão ser cumpridas, né? Só que também tira um pouco, assim, acho que o brasileiro é mais flexível, né? Muito. Então a gente se tem uma coisa que não sai bem como a gente está pensando, faz de uma outra maneira, né? Agora, assim, dirigir na Alemanha é uma maravilha. As estradas são ótimas, tudo bem sinalizado, né? Tu dá o sinal que vai entrar numa pista, a outra pessoa não corre na frente para passar, né? E quando tu entra numa via que está engarrafada, tem lá Einfädeln lassen, tá escrito que Einfädeln é um de cada vez. Então vai um, aí vai outro, vai um. Às vezes, flui, né? E aqui é complicado, né? Quem chegar primeiro vai, né? Exato. E todo mundo chega primeiro. Outra coisa, um ônibus leva mais passageiros, então ele sempre vai ter prioridade. Sim. Sabe? Porque o coletivo é mais importante que o individual. Exatamente, Isso é bem interessante, né? E é uma coisa que faz a sociedade funcionar melhor, né? Só que, claro, seguindo essas regras rígidas que às vezes a gente não entende. Né? E de cidades, o que vocês veem de diferenças assim na organização das cidades daqui e de lá? Eu diria que a maior vantagem na Alemanha é a segurança. Como em geral toda a Europa, né? Mas essa tranquilidade de poderes caminhar à noite sem ter medo de assalto, sem ter medo de qualquer tipo de incidente, eu acho isso fantástico. Isso realmente não tem preço, né? Eu vejo assim, eles jantam mais cedo, mesmo no verão, eles começam a jantar 6h30, porque depois eles querem ter o tempo de lazer, de sair, de ir num teatro, de ir num cinema, e porque eles não precisam ter medo de voltar no escuro, né? Então eles têm essa coisa assim. Então, a gente às vezes acha, mas eles vão comer tão cedo, que coisa sem graça. Não, tem muita graça, porque eles não querem, não pode ter como único lazer o jantar. Janta para poder fazer todo esse... E tem muitas, mesmo em cidades pequenas, tem muitas coisas para... Todo fim de semana
Essas cidades pequenas têm alguma coisa. Ou tem uma exposição, ou tem uma apresentação, né? Existe uma vida que fervilha nessas cidades pequenas. Uma vida cultural. Eu não me lembro agora assim qual é, mas, por exemplo, eu me lembro de um cara que foi um autor de um livro. Ele lançou um livro e ele fez lá uma reunião, quem quisesse vir discutir com ele o tema do livro, né? Então, sempre tem uma coisa para fazer, sabe? E isso se faz quando? Depois do jantar. Sim, e isso também dá uma possibilidade maior das pessoas de mais idade de terem uma programação, né, de participarem, de terem eventos culturais. Eu acho que isso aqui no Brasil, agora eu acho que a nossa população está envelhecendo mais e está se olhando mais para isso. Mas isso eu acho também uma diferença fundamental, que na Alemanha os idosos, né? Nem sei se são idosos. Aqui no Brasil, acho que a gente é considerado idoso muito cedo. 60 anos de idade. Imagina, né? Lá, 60 anos não é considerado idoso, né? Mas os idosos, assim, sei lá, acima de 80, tem mais, eles estão na rua, estão participando, estão convivendo na cidade, né? Aqui a gente isola. Aqui, para fazer o check-in, tem lá uma plaquinha, Priority by Law, né? Eu estava com os alemães, eu disse, tchau para vocês, que agora eu vou lá no meu lugar, que é o Priority by Law. Não pode, ele disse, mas como, né? Aí, quando eu cheguei, nas últimas viagens também, eu estava num Priority, mas Priority também fui procurar. Não, aqui todo mundo é Priority. Imagina, não tem isso, né? E porque, assim, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Acho que é legal a gente valorizar, né? De ter essa prioridade por lei, mas, ao mesmo tempo, isso separa um pouco, divide, né? E coloca a pessoa de mais idade mais não tão ativa, né? Com mais cuidado, mais protegida. Isso não sei se é tão bom. Mas aí eu acho que também entra uma outra questão. Internet. Eles jantam e saem para fazer alguma coisa. Eles não jantam olhando para o celular ou para um tablet, ou jantam depressa para poder ir para o computador ou para a televisão. Eles querem ter vida. Entende? É diferente do que nós temos hoje em dia. Quando falou essa coisa de jantar cedo, eu também pensei nisso, né? Aqui, se janta cedo, vai para a internet depois. Lá, por exemplo, 9h30 da noite, a mãe diz para o filho, luzes apagadas, vai dormir, acabou a festa. E eles vão dormir. Eles obedecem. Eles obedecem. Isso que é o mais interessante, eles vão dormir. Que aqui não adianta, né? Aqui manda dormir. E outra coisa que tu comentou também, que nas escadas, nas casas lá tem muitas escadas, né? Mesmo para pessoas de idade. Que aqui isso isso que eu digo, assim, dessa proteção com os idosos, que acaba, não sei se é tão proteção, né? Porque de repente se tu evita de andar de escada, tu evita de andar na rua, tu acaba não participando, né? Tu acaba te isolando. É uma exclusão, na verdade. É uma exclusão, ao invés de ser uma proteção. Né? Eu vejo quando chega, se você reparar, quando chegar um ônibus de excursão, principalmente no Alto Grilo, alguma coisa lá, mas descem assim uns 2.000 anos dali de dentro, né? E todo mundo bem. Sabe? Às vezes até tem uma bengalinha, mas está fluindo, né? Aí quando eu fui me inteirando mais, todo mundo tem escada em casa. Isso, né? Aí eu resolvi não dar para um apartamento com escada, porque tu faz um exercício contínuo sem aquela preocupação que tu tem que ir numa academia, que eu não gosto. Então tu tá continuamente fazendo esse exercício, né? Isso é vida alemã. Quando uma pessoa alemã não tem mais escada, é porque já está mal, sabe? Já está no 100, beirando o 100, né? Assim. E outra diferença cultural também, a AID fez os mercados de Natal, né? Essa coisa que nós temos a relação com o clima. Está muito quente, a gente não sai. Está muito frio, a gente não sai. Chove, a gente não sai, né? Eles não. Tem neve até o joelho, eles estão lá no mercado de Natal, tomando o vinhozinho deles, né? Comprando alguma coisa... Porque, caso contrário, eles não seriam de casa, praticamente, né?
Sim, é verdade. Até é interessante essa tradição dos mercados de Natal. Agora tem nessa, que é uma das pessoas conviverem, de estarem na rua antes do inverno, né? Mas na tradição, isso começou, os mercados de Natal começaram, porque era um lugar que eles tinham que ir até o centro da cidade, esses produtores rurais iam até o centro da cidade para se abastecer para o inverno prolongado. E daí, como estava no centro da cidade, daí tomavam vinho quente, comiam alguma coisinha, e isso acabou virando uma tradição. E a gente foi agora, eu acompanhei, tive o privilégio de acompanhar um grupo agora há 2 anos para visitar esses mercados de Natal em Munique e em Regensburg, isso é. Maravilhoso. A gente estava com uma temperatura assim de menos 11 graus, tinha Munique com neve e todo mundo na rua, aqueles mercados cheios, todo mundo aproveitando. Tinha, claro que aquilo que eu já falei em outras vezes, né? Não existe frio, existe a roupa errada, né? Se tu tá bem agasalhado e ali tinha foguinho para ficar em volta, tem o vinho quente, né? Tu consegue ser agradável. Se tu tá bem agasalhado né, tomando um vinho quente, acaba sendo agradável. Mas muita gente na rua, né? Eu tinha um casaco, ainda tenho ele, que se eu for no programa da Paralelo 30, aquele lá para Lapônia, eu vou levar ele. Isso! Ele é de pena de ganso, é um casaco comprido, sabe? Não precisa usar mais nada, né? E é uma bota e deu. Né? Eu me lembro quando nós chegávamos, quando a gente ia para Munique, nós nunca ficávamos na cidade, nós ficávamos nas cidades satélites, que nem Unteraching, Oberaching, esses lugares que são muito, muito romantiquinhos, bonitinhos, né? Era menos 15, meu marido disse, não, vamos dar uma caminhada. Eu disse, você tá louco? Não! É por isso que a gente tem aqui, né? E aí nós ia dar uma caminhada. E eu botava esse casaco, umas botas e um gorro, podia dar menos 30, sabe? Que eu tava abastecida. E se movimentando. E assim que entrasse num lugar, ia tirar o casaco e o gorro e tentar tirar as botas também, porque era um calor daqueles, né? Exatamente. Aqui tem isso também. Além da gente não ter roupa adequada, nós os não somos lugares... preparados para o clima. E aqui faz frio também. Não faz os menos 11, menos 15, mas também faz frio, né? Aqui a gente não tem tanta essa preocupação. E de comidas, quais são as preferências de vocês de comidas alemãs? Sem nenhum problema, adoro a comida alemã. Adoro chucrute, batata, salsicha, carne de porco, né? A carne de porco. A gente não tem muita opção, né? É carne de porco assim, ou assim, ou assim. Se tu vai numa rede de carne de gado, assim, daí tu tem argentino steak, né? Mas daí não é típico, né? Eu... Agora, eu estive em outubro lá, né? Eu me deliciava com aquela salsicha, coisa boa. A gente é tão diferente dos nossos embutidos, né? Aquele sauerkraut, cada restaurante tem um outro tipo de sauerkraut. Kartoffelsalat, que não é a nossa maionese. A nossa maionese para eles é salada russa, né? Se chama russische Salat, né? Porque justamente, né, salada de batata é maionese, né? A nossa tem maionese, a deles não tem. Eles fazem com cebola e um molho branco. Como é que é feita, sabe, a receita dessa? Eu não sei, mas eu não sei, já me ensinaram várias vezes, nunca sai certo. Aqui, esse é Bratkartoffel. Esse é Bratkartoffel, né? Exatamente. Tu sabe essa maionese? Eu sei que, na verdade, de batata é um creme deles, que eles engrossam com amido de milho, eu acho. Eles primeiro refogam a cebola, picam ovos, aí eles vão adicionando água. E para dar aquela consistência, eles colocam vinagre e maisena. Mas tem toicinho picado junto. Tem toicinho picado. Mas tem esse gostinho de vinagre, exatamente, esse que eu gosto. É muito bom. E esse é o molho que eles usam na salada de batata. Não, a comida lá, ela é muito boa. Eu me lembro, assim, quando eu morava lá, eu entrava no setor dos molhos e eu ficava horas ali dentro, porque tem molho para tudo. E delicioso, sabe? Fazer uma propaganda Nor e Marge, lá é o reino deles, né? Então, eles, como eles não têm essas carnes tão saborosas que nem as nossas, eles usam muito molho.
Então, se é para ficar numa carne com molho, eu já nem preciso da carne, já vamos direto no molho, né? Sim. Fazer uns spätzle, que é tipo um nhoque sem batata, né? Com aqueles molhos, é uma delícia de comer aquilo, né? O spätzle é tipo uma massinha, um nhoquezinho, né? Bem com fininho. leite ou com água. E isso é um Schwäbisches, que era da Schwäbisch, é ali da Baden-Württemberg, daquela região, é um prato típico deles, né? E então é muito difícil, eu acho, alguém não gostar da culinária alemã, né? Eu acho que assim, tem várias maneiras de se fazer batata, várias maneiras de fazer a carne Eles de têm porco. uma pizza, né? tu lembra do nome daquilo? É Pfannkuchen. Pfannkuchen. Isso é uma maravilha, uma eu não pizza conheço. fininha, com um cremezinho branco também, né? E queijo, e algumas Toicinho, toicinho, cebola. é fantástico. Eles usam assim, é tipo um fast food. Assim, quando tem uma feira, uma coisa, tem Pfannkuchen. Daí a gente come assim que nem uma pizza, sem prato, sem nada. Que legal. É muito bom. E aquele, o Nordsee é da Alemanha também. É lá do Mar do Norte, né? Que é especializado em frutos do mar, peixes. Agora tu falou em fast food, eu lembrei, assim, Nordsee, assim, para quando... É muito bom. É bem muito bom, porque sim. é um peixe fresquinho, assim, Sim. apesar de ser um fast food, né, bem... E a gente não deve esquecer dos pães, né, que são fantásticos. Esse período que eu passei lá na Alemanha, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava na casa da família, e aí de manhã ela me pediu para ajudar a colocar a mesa do café. Eu fui lá e abri uma gaveta e tinha 6 restos de pão, assim, pedaços de pão, e eu peguei e joguei tudo no lixo, e eles quase me mataram. Cadê o pão? Eu disse, eu vou na padaria comprar esse pão, tava velho? Não, ele não tava velho, a gente come ele todo dia. Sim. Mas não envelhece assim, que sabe? é aquele pão, é um pão integral, Sim, né? sim. Com É pão semente. preto, pão cinza, pão verde, tem tudo que é cor, E né? fermentação natural. Exato. Porque a fermentação natural, ela não dá azia, tu pode comer ele fresquinho, que não te dá azia, né? Então eles têm muito... Isso aprendi lá, isso eu trouxe para cá também. Eu só como mais fermentação natural. E agora aqui é moda, né? Mas na Alemanha é uma coisa assim, acho que nem sei se tem pão industrializado. Eu não né? sei, agora eu tô pensando, eu não me lembro de ter visto baguete lá. Deve ter em alguma padaria francesa, alguma coisa assim, mas o alemão não come esse tipo Gosta de pão. do pão, aquele pão integral, exato. né? E esses doces, assim, de confeitaria, sim, né? As tortas, a floresta negra, né? Maravilha. Isso é muito bem. Acho que é o top da As pessoas às vezes se culinária. chocam um pouco porque os doces lá não são tão doces quanto os nossos, né? Porque eles usam açúcar de beterraba, na verdade. Não açúcar de cana. Aliás, E eles se preocupam também com a quantidade de açúcar, né? Sim. Tem um fornecedor de torta Floresta Negra aqui em São Leopoldo de babar os beijos. Não vou dizer porque eu não vou fazer comercial. Até pode fazer. Tu que me levou lá, o Becker. Becker House. E esse final de semana eu estive na Serra, né, em São Francisco de Paula, nós fomos a um café e o senhor chegou e disse, vocês querem provar um Apfelstrudel? Daí eu pensei, vamos lá, né? Quando eu vi aquele Apfelstrudel, eu disse, de onde vem isso? É uma senhora de Nova Petrópolis que faz. Eu disse, é o primeiro Apfelstrudel original que eu vi no Brasil na minha vida. Que a gente usa massa folhada, né? E o Apfelstrudel é feito com massa filo, que é uma massa bem fininha, quebradiça. E essa senhora de Nova Petrópolis faz essa massa. É muito difícil, né? Porque sim, aquela isso massa... vem das freiras que faziam antigamente em quartos, elas puxavam aquela massa, ficava do tamanho do quarto. E tem que ser transparente, exatamente. né? Mas tinha a mãe de uma amiga minha, Dona Tônia, ela já é falecida, e ela até fazia Apfelstrudel pra gente, assim, fazia quando eu tinha o café, eu vendia o Apfelstrudel dela lá. Ela era fazia alemã, com a massa filo. Fazia, assim, era uma loucura. A mãe da Tília. A mãe da Tília. Isso, dona querida, Dona Tônia Scheide. Ela fazia um Apfelstrudel, assim, fantástico, isso é uma delícia. E esses doces, assim, são maravilhosos na Alemanha, né?
E o que a gente estava falando antes também, das cervejas e dos vinhos também, né? Na Alemanha também tem vinhos, ela né? falou do Hunsrück, né? É uma região de vinhos brancos muito famosos, né? O Reno e o Mosela ali produzem vinhos brancos fantásticos, né? Mas ali, os vinhos que eu mais curti foram os da região do Pfalz, um pouco mais para baixo, né? Porque como a gente morava ali, né? Então, em novembro era a primeira... Sempre falo alemão, nem italiano. Spremuta. Primeira, a primeira prensa, né? Então, aquele é o vinho novo. E ele vai mudando de sabor todos os dias, ou toda hora, sabe? Então, eles fazem aquelas festas, mais uma festa, daí no fim de semana, o primeiro vinho com castanhas torradas. Né? Então, isso é uma coisa assim, bem local ali, né? Tu toma aquele vinho, tu leva assim uma maior ainda, sabe? E tu compra o teu vinho, todo dia ele tá diferente. Né? Ele vai virar vinho mesmo muito depois. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, os vinhos ali da região do Mosel são famosos, do Reno e do Mosel, que eles se encontram lá pelas tantas em Koblenz, né? Isso, exatamente. Mas o que reina mesmo é a beer, né? Ali, ó, eu não sei, o que eu me lembro, assim, de vinho é a Drosselgasse lá em Riedesheim, onde a gente dançou a Macarena. Aquela imagem não sai da minha mente. Eu e Davi temos algumas histórias de viagem, mas essa ruazinha, a Drosselgasse de Riedesheim, chegou a visitar? Não, Riedesheim eu não fui. É uma do cidade. Sabiá. E daí tem as várias tabernas de vinhos lá, né? Lá não se bebe cerveja, e é só o vinho mesmo, E bem animado. Os alemães, quando tem uma festa, assim, eles se animam, né? E ali é festa todas as noites, eu acho, naquela Sempre ruazinha. tem festa, sim. Porque tem muito turismo também, né? Nessas cidades menores, né? Daí tem a festa da primavera, daí tem o do vinho, daí depois tem a saída da primavera, a entrada do verão, depois tem a saída do verão, sabe? Tudo é motivo, sabe? Para fazer uma festa, assim, de fim de semana, assim, é bonito. Aí começa a festa da batata, também tem tudo isso, sabe? Sim, mas as pessoas participam, né? É legal. E a gente conversou também sobre a sazonalidade das coisas, né? Que tem a época dos cogumelos, aí tudo é feito com cogumelo, tem a época dos aspargos, tem a época do tomate, eles ainda respeitam muito isso. Que isso aqui se perdeu, né? Com essa coisa de... E engraçado, eu acho que tu deves ter visto isso, os agricultores põem numa caixa na beira da estrada os produtos deles para vender, assim, empacotados, e ao lado tem uma caixinha para as pessoas deixarem o dinheiro. Então, tu passa de carro, pega um maço, né? Deixa o dinheiro lá e vai embora. A época do aspargo termina 12 de junho. No dia 13 de junho, se tu pedir aspargo, te dão um tiro. Isso é o lado alemão. Totalmente alemão. Tu não sabe que terminou ontem a época do aspargo? Como tu não sabe disso? A mesma coisa, assim, quando tu perde a carteira... Meu marido, de vez em quando, perdia a carteira de motorista por excesso de velocidade, né? E aí, quem tinha que dirigir era eu. E aí ele tinha que fazer um seminário, eles diziam, né? Que tinha que fazer o seminário de reaver a carteira de motorista. Era uma vergonha ter que fazer aquilo. Era uma vergonha, sabe? Então, o nome desse seminário é Idiotenseminário. Ai, meu Deus! Eu me lembro de uma coisa... traduzindo, né, para o pessoal, o seminário dos idiotas. Não, e tinha uma época lá na Alemanha que eles também tinham vagas especializadas, né, para Behinderte und Frauen. O que é para isso? Para retardados e mulheres. Ai, meu Deus. Sério, estava escrito no chão. Retardados e mulheres. A Alemanha tem esse lado. Tem. E vocês falaram num bolo de carne que... Leberkäse, o Leberkäse. Esse eu nunca experimentei, eu acho. Eles são uns bolos quadrados, assim, né? E eles, na verdade, eles que nem um embutido, só que eles são feitos em bolo.
Aí eles cortam, assim, aquilo é quente, põem dentro de um pão, né? Aquilo é assado, né? Imagina assado. uma almôndega gigante, só que acho que é feito de carne de porco também, né? Ali tem de tudo, né? E aí, mas é uma delícia, tem mais condimentos dentro, né? E aí eles põem o centro, né? A mostarda, né? E é que também não precisa de muito mais, né? A mostarda deles é maravilhosa, né? Eu acho que essa delícia. coisa da comida da Alemanha também vem muito do pós-guerra, sabe? Eles têm muito trauma de passar fome e, além disso, as estações do ano são muito definidas. Então, eles tinham que fazer embutidos e tinham que fazer conservas para ter o que comer no inverno. Né? E por isso as nossas avós, né? Elas faziam muita conserva, né? Sim. Tu já viu hoje em dia alguém fazer conserva? Né? E como fazer a conserva durar, né? Tu tem que ferver aqueles vidros com plástico, com uma borracha em cima. Eu vi a minha avó fazendo muito isso, mas hoje em dia a gente compra tudo pronto. Né? Compra já. Até o chucrute, né? Sim. É a conserva, isso vem tudo dessa... E até o pão, esse com semente também, né? Porque eles não tinham a farinha refinada, né? Daí, no fim, agora que a gente acha isso melhor. Na época, era um pão de menos qualidade, né? Sim. Mas ainda falando de cidades, eu sempre, quando eu estava lá, eu pensava assim, o Brasil foi descoberto em 1500. Eles já existiam. Então, vamos dizer, a gente é 1500 anos mais jovem que eles. E então, vamos dizer, nesses 1500 anos, como a gente formou cidades com cinturões de miséria, né? A gente tem muitas. E lá eles conseguiram, que por ser mais velhos, eles deviam ter muito mais cinturões de miséria. Não, eles fizeram com que nas cidades grandes, eles criaram várias cidades satélites, entre a cidade grande e a pequena, tem um mato, tem bastante mato. E essas cidades pequenas, todas elas têm um centrinho antigo, elas têm banco, elas têm centro de saúde, elas têm lojas, elas têm supermercado, elas têm tudo que uma pessoa precisa para morar lá. Autossuficientes. Então, não existe a necessidade de ir para a cidade grande toda hora. E mesmo assim, a conexão é por trem, é rapidinho. Né? Como eu disse, trens, é uma maravilha. Então, né? assim, a gente respira... Às vezes a gente diz assim, pulmão do mundo é a Amazônia. Mas considerando a nossa região aqui, a Alemanha é muito mais arborizada, sabe? Isso é uma coisa que na Alemanha eu mesmo em cidades adoro. grandes como Berlim, que é imensa, né? A maior, tem aquele Tiergarten lá, que é o parque, que é gigantesco. Além disso, eles têm outros parques distribuídos pela cidade. E eu acho que é esse que tem tem até um riozinho no meio, assim, não é aquele que fica ali uma parte na Alemanha que era Alemanha Oriental. Exatamente. Esses bosques que eles chamam, né, na Alemanha, né? Isso eu acho muito... Em Munique tem o Englischgarten, né? O Englischgarten. Lá eu passei um momento bem difícil. Eu estava com uma família em van, e eles me pediram, era alto verão, Davi, nos leva para um parque alemão. E naquela época eu não tinha ido a nenhum parque alemão, peguei a van, levei eles. Quando nós desembarcamos com 2 guris pequenos, né? Eles se viraram assim, o que é aquilo? Eu disse, vamos voltar para a van, eu vou mostrar o jardim, todo mundo nu, tomando banho de sol. Sim, mas isso é muito comum. Muito, acontece até hoje. Se tu fores no Englischgarten, na beira do riachinho lá, vai ter gente pelada tomando banho de sol. Porque assim, eles não têm a vergonha do corpo que a gente tem, né? Para eles veem o corpo como um objeto de estudo medicinal, ao contrário da gente. Né? É que nem nessas saunas, né, de hotéis, assim. Até tem uma plaquinha, no clothes. Como no clothes? Nunca, né? Para nós brasileiros isso é inconcebível, né? A gente tem lá eles têm muitos campos de nudismo também. Aliás, tem um na beira da autoestrada, quem vai para Mainhausen. Virou? Tá ligada? Eu não sei como não der acidente ali.
Mas essa coisa de ter os bosques assim nas cidades também proporciona para as pessoas fazerem uma caminhada, a ser mais ativas, né? Até para as pessoas de mais idade também, né? Mas esses bosques que tu olha, assim, eles têm tudo pré-determinado, os caminhos. Tem umas plaquinhas que tu vai por aqui, a distância é tanto, tu vai chegar em tal lugar. Sim. De bicicleta ou a pé. Sabe, é cheio de plaquinhas. Então, não é uma coisa assim que tu entra, não sabe onde tu vai dar, sabe? É tudo organizadinho. Aí depende dos lugares de chegada, tem até um pequeno café, sabe, assim, para repor as energias e tal. Isso incentiva as pessoas a caminharem, a ter esse contato com a natureza, né? Talvez seja mais fácil de tirar as crianças do celular lá, né? Se tem esse contato maior, não sei, um incentivo maior de estar fora. Até porque também eles passam um bom período de bastante frio, né? Que daí ficam mais fechados, né? Um dos lugares mais bonitos para mim na Alemanha é o Fraueninsel e o Herreninsel no Chiemsee. Sim. Tá? No Fraueninsel tem um mosteiro, né? Que era a neta ou a sobrinha, não sei, do Carlos Magno. Era uma freira e fundou aquele mosteiro, né? E no Herreninsel, que é a ilha na frente da Fraueninsel, tem uma réplica do Palácio de Versalhes. Sim, que foi construído pelo Ludwig. O louco. O doidão, né? Mas eu acho até mais bonito que o Palácio de Versalhes, sabe? Os jardins de acesso, e tu pode ir de carruagem aí, sabe? Então, é uma coisa muito, muito bonita. Não, eu digo assim, quando a Alemanha se propõe a fazer alguma coisa, qualquer lugar, sabe? Qualquer coisa é bem feito. E essas cidadezinhas pequenas, assim, eu adoro. E essa parte dos castelos, né? O Ludwig, que era o rei louco que fez esses castelos da época medieval no século XIX, né? Sim. O Neuschwanstein, o Linderhof. Chiemsee e o Linderhof. E o Linderhof, Esse Neuschwanstein não pode ir para a Alemanha sem visitar isso, né? Porque bom, inspirou a Disney, né? O Castelo da Cinderela, né? Inspirado nesse. Mas isso, sim, acho que é emocionante, né? Essas cidadezinhas que a gente visita, o cuidado que eles têm, até as casas com o jardim florido. Até aqui apareceu, o meu falando e apareceu, né? Com as sacadas, com flores, esse cuidado que eles têm. Parecem ser umas casinhas saídas de e uma guia nos comentou agora nessa última viagem que inclusive a prefeitura doa essas mudas de flores para as pessoas, sim, para colocarem nas suas casas. Porque é uma época do ano também, exatamente, né? Só não é muito longa, né? Na primavera, né? Que se faz. Mas nós passamos a ideia do bate-papo é a gente passar pelos 5 sentidos, né? A gente passou pelos sabores, passamos pelas paisagens, passamos por pelas conexões, né? Sim. Que é o tato, essas diferenças culturais. E eu queria saber de vocês, assim, porque também uma proposta do podcast é da gente falar, porque eu acredito que cada lugar, cada viagem que a gente faz, a gente volta diferente, né? Porque a gente pega a nossa história, conecta com aquele lugar que a gente está visitando e isso transforma a gente. Então, como a Alemanha transformou vocês, né? Não precisa ser na primeira viagem, na segunda, na terceira, mas o que mais, assim, a Alemanha transformou vocês? Quem é que quer falar? Eita. Eu aprendi a dirigir. Sabe? Eu aprendi, mas falando assim, eu estou falando agora de aprender a dirigir, porque a gente tem aquelas barra livre, né, que tu pode dirigir o quanto que teu carro dá e quanto que tu te sente segura para manejar o bicho, né? Aí de repente diz 120. O que o brasileiro vai fazer? Ele não baixa. Tá louco de especial isso aqui, né? Aí daqui a pouco diz 80. Aí daqui a pouco diz 50. Reduz porque vai ter uma coisa lá. Vai ter uma coisa lá que tu vai ter que parar, tu segue a ordem. Né? E de fato,
eu, quando pegava o carro, a gente não sentia a velocidade. Quando eu via, eu estava 200 por hora. Eu disse, eu não posso crer que eu estou fazendo isso, né? Aí 120 baixava, 80, 50 baixava, tudo que já o marido tinha perdido a carteira, não ia perder eu também, né? Aí tinha um bloqueio de alguma coisa, uma obra. Aí então eu aprendi, a gente tem que respeitar os sinais. As regras de trânsito estão feitas para serem cumpridas, né? Aí veio a coincidência que a minha carteira no Brasil venceu e eu resolvi fazer aquele curso de novo, que eu queria ver se alguma coisa tinha mudado. E eu comentei muito que o que era bom é que quando lá dizia que era para diminuir a velocidade, a gente podia diminuir que tinha uma coisa depois. E não aqui, que tu tá a 120, daí diminui para 80, para 50, para 40, para 30 e não acontece nada, não tem nada, e tu te sente meio bobo, né, por ter cumprido. Aí a instrutora disse para mim, por que tu não ficou lá? Tu acredita que os engenheiros de trânsito do Brasil não estão vendo alguma coisa que tem que diminuir? Então, se tu não gosta do sistema, por que tu não ficou lá? A touca serviu tão bem. Vocês acreditam que hoje eu cumpro? Porque lá eu aprendi a cumprir as leis de trânsito. Sim, e se todo mundo cumprisse, né? E aí eu fico pensando, por que eu não fiquei lá, então? Então eu vim para cá, tá 80, eu ando a 80. Sim. Sabe? Também cuido para não andar a menos, para alguém não me empurrar, né? Mas assim, que nem aquela parte que vai ali de Taquara em direção a Gramado, que são 4 pistas, andar a 50. É que eu acho que daí também tem essas... daí não funciona, né? Daí eu sempre as coisas penso, que não estão bem os engenheiros planejadas. de trânsito devem ter visto alguma coisa que eu não consigo enxergar, né? Então, assim, isso faz parte dessa disciplina, né? Aí, o que mudou a minha vida, assim, né, nesse sentido, assim, eu não sou mais tão rebelde, né? Eu cumpro as coisas, sabe? Eu procuro cumprir as coisas da maneira como elas são, como as pessoas para fazer, seguir a disciplina imposta, porque essa é a maneira certa. E isso vai, se todo mundo fizesse dessa forma, depois andaria melhor. Em muitas áreas, separação do lixo, tudo, essas coisas. Isso impactou demais ter vivido lá. Sim. Eu concordo totalmente. Essa disciplina também me ajudou muito. Coisas simples como entrar pelo lado direito no metrô, sair pelo lado direito, andar no lado direito na escada rolante para quem está com pressa poder passar. Mas eu acho que a Alemanha me traz tranquilidade por causa da segurança, entende? E, claro, tem todas essas regras, mas é só tu ler e obedecer, entendeu? Então a gente se sente seguro, se sente tranquilo. A natureza é fantástica, os monumentos são indescritíveis. Isso realmente mudou a minha vida. São coisas que nós ainda não temos aqui no Brasil, né? O cuidado também, né, com o coletivo, né? Eu acho que eu vou muito por aí também, né? E eu acho que essa coisa de separar lixo, de pensar no meio ambiente, né? Isso é uma coisa muito forte na Alemanha. Sim. E eu acho que quanto mais eu visitei o país, isso ficou mais forte em mim. Isso foi uma coisa que... A Edela até postou, né, Edela, o negócio da tampinha do refrigerante, da água. Agora as tampinhas não destacam mais da água. Por quê? Tu fecha ela e aí tu vais ao supermercado e tem uma máquina, 25 centavos, eu acho, 45 por cada garrafinha que tu devolver. Tu vai depositando as garrafas, sai um cupom e tu usa para fazer tuas compras no supermercado. Genial. Fácil, né? Aqui a gente recolhe as tampinhas, mas não é todo mundo, né? Não. Então, lá, para não perder a tampinha, que ela vale mais na reciclagem, ela não sai mais. E outra desenrosca coisa, e ela fica pendurada. Assim, né? E se essa garrafa sem a tampinha chega a cair no mar ou num rio, ela enche de água e vai para o fundo. E se ela tá com a tampinha, ela boia, né? Tem vários...
Mas é isso. Muito obrigada por terem aceitado participar desse bate-papo. Obrigada a vocês por terem nos acompanhado até aqui. Se curtiram o nosso conteúdo, sigam o nosso canal aqui no YouTube e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado.